a estrutura dos vírus, as suas características principais, o mecanismo dos vírus ao invadir uma célula e sobre outras doenças causadas por vírus, além da Covid-19. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Começando aqui com a estrutura viral do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, ele é um vírus de RNA. O seu material genético é o ácido ribonucleico. Além dessa característica, esse vírus ele possui uma característica específica também, que é a presença de uma enzima chamada transcriptase reversa. Tem a função de sintetizar DNA a partir do RNA, ou seja, elas fazem a transcrição ao contrário. Em vez de, a partir do DNA, formar molécula de RNA, ela faz o contrário. A partir do RNA, ela sintetiza o DNA. Por isso, esse vírus é considerado um retrovírus. E os vírus são considerados por alguns cientistas como seres não vivos, porque eles são acelulares, ou seja, não possuem célula. Esse prefixo A, o A que vem antes das palavras em biologia, significa negação. Não possui célula. Mas ele é capaz de infectar qualquer tipo de célula. Pode ser uma célula animal, uma célula vegetal, pode ser um protozoário, por exemplo, uma bactéria. Qualquer tipo de célula pode ser infestada pelo vírus. Esse vírus é um tipo de vírus envelopado, porque além do capsídeo, que é uma membrana que envolve o material genético, ele também possui um envelope, tornando esse vírus mais resistente. Além disso, nós temos também aqui esses pontinhos azul, que são as proteínas. Essas proteínas, elas servem para que o vírus possa se aderir à parede da célula hospedeira. Aqui nós temos outro exemplo de vírus, que é o bacteriófago. Como o nome já sugere, esse vírus é um vírus que ataca bactérias. Para a gente ter ideia de quanto um vírus é pequeno, o tamanho de um vírus é mais ou menos 225 nanômetros. O nanômetro é menor ainda que o micrômetro. As bactérias, a unidade medida das bactérias é micrômetro. Mas a gente pode fazer uma comparação aí. Enquanto o bacteriófago mede 225 nanômetros, uma bactéria mede 1000 nanômetros. Tá? Uma hemácia, por exemplo, que é a célula vermelha do nosso sangue, vai ser do tamanho de 10.000 nanômetros, ou seja, 10 micrômetros. E agora vamos falar sobre as doenças causadas por vírus. A febre amarela é uma doença onde o vetor é o mosquito. E existem dois tipos de febre amarela. A febre amarela silvestre, que é aquela no meio rural, e a febre amarela urbana. A febre amarela urbana, ela pode ser transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue. No meio rural, outros mosquitos, como os sabex e os hemagogos, também são capazes de transmitir a doença. Eles picam o macaco para sugar o sangue, e aí quando eles picam os seres humanos, eles transmitem a doença. Bom, formas de prevenção, a profilaxia, é por meio de vacina. Outra doença muito cobrada também nos vestibulares é o sarampo e também a poliomielite. A forma de transmissão dessas doenças é basicamente a mesma. É através de gotículas de secreções, do espirro, da saliva, objetos contaminados, água contaminada, alimentos contaminados com fezes. A poliomielite e o sarampo possuem vacinas. Não precisa vocês se preocuparem com os sintomas, não precisa você estar memorizando quais são os sintomas, mas a forma de contágio, quem é o causador, como essa doença é tratada. Lembrando que a maioria das doenças virais, elas não têm tratamento, tem prevenção, e a prevenção é feita através de vacina, na maioria dos casos. A poliomielite é uma doença que já foi erradicada do Brasil em 1989, justamente por causa da vacinação. Hoje, nós corremos um grande risco de sofrermos de novo com essa doença, pois na Venezuela
está acontecendo um surto na Venezuela de poliomielite e afeta o sistema nervoso e destrói os neurônios motores, fazendo com que a pessoa fique paralítica dos seus membros, principalmente no caso das crianças. As vacinas contra a poliomielite é a vacina de Sabin ou Salk. E como essas doenças, existem inúmeras outras doenças que também são causadas por vírus. Exemplos são cachumba, rubéola, catapora, raiva, hepatite A, hepatite B, hepatite C, a tão temida AIDS. Bom, vamos falar sobre a cachumba. A cachumba ela é transmitida pelo vírus da parótida infecciosa, que é causada pelo aumento das glândulas parótidas, que é a glândula produtora de saliva, glândulas salivares. Isso aqui fica bem inchado. É raro os casos em que essa doença acomete o sistema nervoso e também os testículos. A rubéola é uma doença onde acende um sinal de perigo maior para as mulheres que estão gestantes, pois as mulheres podem transmitir para o bebê o vírus e o bebê pode ficar com sequelas como cegueira, problema de surdez e até retardamento mental. Essas duas doenças elas podem ser prevenidas com a vacina tríplice viral. A raiva é uma doença que afeta o sistema nervoso, porque os vírus eles são bastante específicos. Por exemplo, o vírus da gripe ele afeta as células do nosso sistema respiratório. A poliomielite, por exemplo, afeta células do sistema nervoso, os neurônios. O HIV, por exemplo, afeta doenças do sistema imunitário. A é uma doença que também é adquirida através de alimentos e água contaminada. Mais uma vez, precisamos falar da importância da higiene pessoal, lavar as mãos antes de comer, depois de sair do banheiro, lavar bem os alimentos antes de consumi-los, filtrar, ferver a água. A hepatite A não tem tratamento, mas o próprio organismo elimina o vírus, o sistema imunitário. É uma doença que se caracteriza por febre, náuseas, vômitos, pele amarelada, os olhos amarelados, a icterícia. A hepatite B e a hepatite C são transmitidas através do contato com o sangue. E você pode adquiri-las, por exemplo, numa transfusão de sangue, num alicate que não foi esterilizado, ou qualquer outro tipo de ferramenta não esterilizada, por exemplo, no seu dentista. A hepatite C, se ela não for tratada, ela pode evoluir para um quadro de cirrose. A hepatite B, ela tem vacinação e a hepatite C, ela tem um medicamento que vai inibir a reprodução do vírus. E também tem outra doença que é o HPV, que é o papilomavírus, humano. Existe já a vacinação contra essa doença e é uma doença que pode ser evitada com o uso de camisinha. Assim como o vírus da hepatite B e da hepatite C também pode ser transmitido através de contatos sexuais, porque contato com líquido, com sangue, então pode ser evitada com o uso de camisinha. O que acontece com a pessoa que tem o HPV? Começa a nascer ferimentos na pele e principalmente na área genital, por exemplo, no colo do útero. E essas feridas, elas são precursoras para o câncer. Por isso é importante fazer exames periódicos. E também, se o médico detectar um ferimento, ele vai fazer um procedimento para a retirada desse ferimento. E agora falando sobre a AIDS, que é causada pelo HIV. Esse vírus aqui, esse danado, ele ataca principalmente as células do sistema imunitário e as células chamadas de CD4, que são aquelas células que avisam para as outras células do sistema imunitário que está entrando um invasor, um corpo estranho, no caso, um antígeno. Se elas invadem essas células, então o seu sistema imunitário ficou completamente o quê? Deficiente. E aí, a
pessoa ela pode ser acometida por outras doenças que são chamadas de doenças oportunistas, como é o caso da pneumonia, da tuberculose, do câncer. Essas doenças elas vão atacar a pessoa porque o seu sistema imunitário está deficiente. Então a pessoa ela não vai morrer por causa do vírus da AIDS, não vai morrer de AIDS, ela vai morrer por causa das doenças que acometem o seu organismo. Então, nem toda pessoa que tem HIV é uma pessoa idêntica, porque esse vírus ele pode permanecer no corpo da pessoa durante anos e anos inativo, ou seja, sem apresentar nenhuma atividade. E a raiva afeta as células do sistema nervoso, tá? É prevenido como? Através de vacinação dos animais domésticos, também é feita vacinação antirrábica nos seres humanos. E ela é transmitida através da saliva desses animais, cachorro, gato, morcego, principalmente através da mordida. Falando sobre essa situação que nós estamos vivendo hoje, da pandemia causada pela Covid-19, os dados atuais são 951.901 infectados em todo o mundo, 47.522 mortes, 195.929 pessoas que foram curadas. Lembrando que isso tudo começou na China. Não se sabe ainda muito bem como que esse vírus se espalhou, ainda estão estudando, mas acredita-se que tenha sido através de morcegos que foram vendidos no mercado pirata. E o nosso país está de quarentena, então eu espero que vocês aproveitem esse período para estar... E aí, pessoal, com o objetivo de tornar essa aula mais dinâmica e divertida, eu preparei uma paródia para vocês. Se liga aí! Malandramente, o vírus invade a gente, o alerta acende, vamos adoecer. Malandramente, não tem o que fazer, é só esperar o sistema responder. Malandramente, ele entra na célula, um só objetivo é se reproduzir. Ah, safado, ele rouba toda a maquinária, a célula fica desgovernada e ele faz várias cópias de si só pra reproduzir, só pra reproduzir, só pra reproduzir, só pra reproduzir. Ah, safado, por essa você não esperava. A vacina cria imunidade e leva você longe daqui. Eu vou me prevenir. Eu vou me prevenir, eu vou me prevenir. E aí, gostaram?